Eduardo Barão conosco, direto de Nova York. Boa tarde para você, Barão. Aí nos Estados Unidos, o Trump pelo menos já selou, né? O que for produzido por aí não sai daí enquanto todo mundo não tiver tomado as duas doses, ou uma, ou enfim, quantas doses foram necessárias das vacinas, né? Boa tarde para você. Fala, Cris. Boa noite para você, para Isabel, todo mundo aí Boa no noite, Brasil. Barão. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco que assinou um decreto determinando que o país só exporte vacinas produzidas aqui depois que todos os americanos forem vacinados. Essa determinação do Trump vem depois de uma notícia que saiu no jornal The New York Times dizendo que a Pfizer chegou a propor ao governo americano que comprasse doses além das 100 milhões que já haviam sido negociadas. 100 milhões de doses dá para vacinar metade, 50 milhões de pessoas. Só que os Estados Unidos têm 320 milhões de pessoas. Resultado, é insuficiente o total comprado junto à Pfizer. E aí, depois que a vacina foi comprovada, teve 95% de eficácia comprovada, virou a vacina da moda, né? A Inglaterra hoje vacinou as primeiras pessoas, deve ser aprovado, aqui tudo indica, depois de amanhã aqui pelo FDA e pela Anvisa aqui dos Estados Unidos. Então, a partir de agora, a situação fica complicada. O próprio pessoal responsável aqui pelo programa de vacinação, né, que cuidou de tudo isso, não sabe muito bem como vai se dar isso na prática. E muitos países são aliados dos Estados Unidos, né? Então o Trump falou, olha, quero que meus cidadãos primeiro sejam vacinados, depois o resto. É evidente que isso vai dar pano para manga, até porque a Pfizer é uma empresa privada, não é uma empresa do governo, não é uma empresa estatal, e nenhuma outra dessas que estão com vacinas sendo testadas, a Moderna, por exemplo, também é uma fábrica particular. Então, não dá para entender muito na prática como vai acontecer isso, né? Como vai ser essa imposição do decreto assinado pelo presidente Trump. O que sabemos é que outras negociações vão acontecer, resta saber se o Trump vai ficar satisfeito ou se, de fato, vai ter algum prejuízo para algum país que assinou um contrato, por exemplo, com a Pfizer-BioNTech. Agora, esse dado de 100 milhões, né, Barão, foi um dado repetido pelo futuro novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, né? Falando 100 milhões nos 100 primeiros dias de governo. Essa é uma meta alcançável pelo que você tem acompanhado por aí? E seria, por exemplo, uma aplicação em 2 doses? Tem mais detalhamento aí sobre essa fala do Joe Biden? 100 milhões de doses, Isabel, são 25 milhões que devem ser dadas neste ano. Já tem 25 milhões compradas também na verdade, tem uns 75 milhões compradas já pela Pfizer. São 100 milhões no total, 25 milhões neste ano. Quando o Biden assumir, serão 75 milhões da Pfizer. Você vai comprar também as do laboratório Moderna e outras que virão. Então, é algo muito fácil de ser alcançado. A questão é quando tudo isso vai estar disponível à população, né? Quando os americanos, que devem ser os primeiros a receber a vacina, tirando aquele pessoal que está ali no trabalho, médicos, enfermeiros, né? Ou seja, os trabalhos prioritários, quando a população em geral, de fato, vai começar a receber as doses. Então, isso deve demorar um pouco ainda. Agora, esse plano do Biden, nos 100 primeiros dias, né, é algo bem factível de que aconteça na prática. De qualquer forma, vamos ver como é que se dará agora a compra dessas doses. Assim como o Brasil agora está encontrando dificuldades, se tiver interesse em garantir as vacinas da Pfizer-BioNTech, por incrível que pareça, depois de bilhões e bilhões que foram gastos, agora os americanos, depois que a vacina foi descoberta, né, também estão passando pelo mesmo perrengue. Por aí, Barão, assim como aqui no Brasil, não tem um plano de vacinação desenhado ainda, não, né? Cris, eles dizem que tem, mas até agora o Joe Biden, por exemplo, está reclamando, dizendo que não foi informado. Tem uma reunião marcada essa semana. Então você imagina, o presidente eleito, Joe Biden, está reclamando, dizendo que não teve acesso aos planos de vacinação. Claro que se espera que os primeiros a serem vacinados são os profissionais que estão no combate diário do coronavírus, né? Médicos, enfermeiros. O Trump assinou um acordo com redes de farmácia daqui, redes grandes de farmácia que também devem dar as vacinas. Mas como exatamente isso vai acontecer no dia a dia, na prática, está tudo no ar. E aí você tem, como temos aqui, esse embate entre os governadores, um governador de um estado avançando por conta própria em relação à vacina, outro governador já tendo o próprio calendário de imunização, para a gente
fazer uma comparação com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, afinal de contas, né, Barão? Não tem nada semelhante. O que teve recentemente foi o Trump dizendo que não ia mandar nenhuma vacina para Nova York, porque o governador aqui de Nova York, o Andrew Cuomo, bateu de frente com ele muitas vezes, disse que tinha dúvida se ia dar a vacina para a população. Isso lá atrás, quando o Trump estava acelerando radicalmente o processo aqui, dizendo que a vacina ia ficar pronta antes da eleição. O que aconteceu foi, na prática, isso não foi possível, né? As vacinas ainda não foram liberadas aqui no país. Então, de embate mesmo, foi essa história, né? De que as doses não iam ser dadas para Nova York, o que deixou muito bravo o governador daqui. Mas assim, Isabel, não temos ninguém correndo por fora, um estado procurando uma vacina, outro estado procurando outro. O que tem é esse esforço nacional mesmo, um investimento pesado de bilhões e bilhões de dólares para se chegar à primeira vacina. E, ao que tudo indica, vai ser da Pfizer-BioNTech, que depois de amanhã deve ser aprovada aqui nos Estados Unidos, e a vacinação já começa na sexta-feira. Então, sexta-feira agora começa a vacinação aqui nos Estados Unidos, se tudo correr como desenhado, e aí no dia 17, de outra farmacêutica, aí da Moderna também, as doses devem ser liberadas, e aí serão 2 vacinas para a população aqui dos Estados Unidos. A gente vai acompanhar de perto. Eduardo Barão, diariamente conosco aqui nos Bastidores do Poder. Barão, valeu, obrigado mais uma vez, até amanhã. Um abraço, Cris, beijo, Isabel, até mais. Beijo, Barão, bom trabalho.